Olá, essa é uma história que eu estou gravando, é sobre esperança. Isso ocorreu já há muito tempo, há mais de 2000 anos. Essa senhora, viúva, o marido era comerciante e a deixou com uma casa, alguns bens, algum dinheiro para que ela pudesse viver. Não que fosse intencional, nenhum deles planejava o que aconteceu na vida deles. O fato é que ela não tinha filhos e o marido faleceu. Naquela época, uma pessoa de 40, 50 anos já era considerada idosa, já vi com N restrições físicas. A saúde pública não é o que nós temos hoje, a gente não deve se enganar. Tá? Realmente a vida era bem mais desafiadora, principalmente para as crianças e os mais idosos. Apesar de vermos inúmeras histórias, inúmeros relatos, ambas essas idades, realmente era bastante mais difícil. Nesse sentido, lembremos que essa senhora viúva, ela tinha uma estatura mediana, cabelos escuros, ela vivia numa casa de 2 pavimentos, como já disse, por parte da herança do marido dela. O fato é que ela sangrava há 12 anos. Imagina o que é você, nós somos homens, eu sou homem, mas pensando nas mulheres, elas têm seu próprio período mensal que afeta a sua vida de certa forma, não só física, mas como emocionalmente também. Tá? Imagina essa senhora o impacto disso, de você sofrer isso 12 anos consecutivos, de forma contínua. A, a vitalidade que se vai, os hormônios que não se regulam, o emocional, a fraqueza, os desafios todos referentes a isso num período em que não havia tantos recursos. Não é fácil quando a gente padece de uma doença que ela, se ela mesmo tendo cura, às vezes a gente não tem nem paciência e não lidamos bem com o impacto dela. Imagina quando ela é algo contínuo, sem uma expectativa de término. O fato é que ela foi consumindo os recursos dela, chamando médicos para tratarem, para ajudarem a resolver. E eles se aproveitavam dela e a iludiam com falsos tratamentos, a iludiam com a esperança de cura, o desejo de cura dela. E com base nisso, gradativamente, a herança que havia sido deixada a ela foi dilapidada, restando praticamente somente a casa de 2 pavimentos. Existe também, no caso dela específico, a dimensão não só de saúde física, mas também a dimensão social. Naquela época, as pessoas que tinham patologias, tinham problemas de saúde, problemas físicos, considerava-se que ela tinha se desviado da lei de Deus, da lei de Moisés. Eu estou falando isso na antiga Judéia, junto aos judeus, é claro, mas dentro da lei deles, quando as pessoas padeciam de algo forte como isso, é porque elas tinham se distanciado de Deus e viviam a consequência desse distanciamento, pode ser em função da ira dele, mas também o natural afastamento de Deus acaba com o equilíbrio, a harmonia do organismo. Assim era a cultura daquela época. E é assim que ela pensava também. Ela percebia e via em si, ela sabia pelos escritos desse distanciamento, mas ela ainda não percebia. Tanto que ela passou por diversas fases. Ela passou da negação, não acreditando que aquilo estava acontecendo com ela, gerando uma enorme frustração, um sentimento de revolta, e aí vem o sentimento de raiva muito grande com relação a Deus, com relação a si mesmo, com relação ao marido dela que a abandonou. Veja, ele faleceu, mas quando você está num período, no transtorno, na dificuldade emocional, ela teve momentos de muita raiva com relação ao marido dela ter morrido e abandonado, mesmo que não fosse intencionalmente. Mas de qualquer maneira, era necessário direcionar toda essa energia a algo, e esse foi o sentimento dela. Ela se percebia enganada pelos médicos, não sabendo em quem confiar. Também isso. Raiva consigo mesmo, de
por confiar nas pessoas, por confiar na vida, por confiar em Deus e não poder realmente contar com eles, inclusive com Deus. Então veja só, da negação, da raiva. E essa energia ela foi sendo trabalhada num ponto que ela foi crescendo, 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 até que o ponto ela se sentia exausta, não só física quanto emocionalmente. Em um dado momento, assim como acontece com qualquer pessoa, você se vê obrigado pela exaustão das forças, das tentativas, de não saber mais o que fazer. Você para, você encosta em algum canto e começa a respirar. Nesse processo de respirar, nossas energias vão sendo trocadas. As energias físicas, as energias mentais, as energias emocionais, pelo simples ato da respiração. A nossa mente vai se acalmando, vai serenando e novos pensamentos começam a vir. Pensamentos esses vindo de nós mesmos, mas também pensamentos externos, distintos, que nos ajudam a encontrar um outro caminho. E nesse sentido ela começou a se relembrar das histórias que tinha ouvido da mãe dela. Ela começou a ouvir histórias que ela tinha ouvido da infância dela, aprendido com as diversas pessoas que fizeram parte da vida dela relacionadas ao Torá, a lei antiga. E ela voltou a ler esses livros. Ela voltou a lembrar de quando ela era feliz, tinha família, ria, chorava, celebrava as conquistas de todos, os momentos do sabá, os momentos em que compartilhava com a família os diversos aspectos da cultura judaica. Eu vejo agora o pai dela trazendo uma ovelha, um cordeiro, na verdade, desculpa, justamente para viver com eles durante uma semana, até o momento em que ele precisava ser sacrificado, para que todos entendessem o que significa a perda de algo, a perda de alguém, a perda de algo importante. Ela começou a lembrar de tudo isso. A fé voltou a se reinstaurar nela. Ela voltou então a compreender, a relembrar desses ensinamentos, os aspectos não só de cunho tradicionais, mas de cunho moral, relacionados ao que se espera de um verdadeiro judeu, de uma verdadeira judia, e o comportamento da mulher. E ela viu que emocionalmente, espiritualmente, ela estava afastada de Deus. E nesse processo de 12 anos, isso tudo aconteceu nesses 12 anos, ela começou a se reharmonizar frente às leis de Deus. Um trabalho longo, um trabalho lento, do dia a dia consigo mesmo. De novo, não há como precisar, a sequência desse trabalho varia de pessoa para pessoa, mas eu posso dizer que um evento determinou toda essa consolidação. Algum dia, veja, ela estava no pavimento do segundo andar. Ela olhou a uns 300 metros da residência dela, havia uma movimentação muito grande de pessoas. Um ruído alto, um falatório, as pessoas vestidas à época. Lembre-se de que não estava muito quente. Era durante o dia. Era no final do período da manhã. E as pessoas estavam passando a 300 metros. Ela conseguia só ver uma fração dessas pessoas entre duas residências. Atrás dessas duas residências havia essa rua. Ela viu, deixou a casa dela e saiu em direção, impelida por algo, um impulso da alma, e correu. Ela entrou no meio da multidão. Ela viu um homem alto, de cabelos castanhos, dividido ao meio a Nazarena, assim como a sua barba. E ela relembrou tudo que ela tinha ouvido falar sobre ele. Procurou se aproximar, ao mesmo tempo muito envergonhada, porque ele representava a verdade. E ela sabia que havia erro nela, pelo seu distanciamento frente às leis de Deus. Sem coragem, foi se aproximando, mas sem coragem de tocá-lo. Ela foi ao chão, lembrando que ao final do manto, nas filactérias, havia uma linha azul que os varões de Israel colocavam em seus mantos
para representar Deus, para se lembrarem de Deus. E sem coragem de olhar para ele e tocar nele, ela tocou na borda de seu manto, nesta linha azul. Nesse momento, uma virtude saiu de Jesus e foi a ela. Ela sentiu seu fluxo interromper, sentiu-se curada e renovada. Jesus para, olha para Pedro e diz: alguém me tocou. Pedro, com aquele temperamento sanguíneo dele, impulsivo, diz: Jesus, nessa multidão é claro que alguém o tocou. E Jesus interrompe: não, de mim saiu uma virtude, alguém me tocou. Ele procura, vê ao chão aquela mulher tremendo, amedrontada. Lembre-se, ela é uma mulher. Naquela época, elas não tinham muito valor perante uma sociedade, principalmente masculina. Só que Jesus veio para resgatar a todos. Veio para resgatar, inclusive, a mulher. Quantas mulheres em seu movimento de amor representam a melhor das transformações, a melhor das conquistas, o cuidado de todos. Ele veio para reerguê-las. E lá estava aquela mulher ao chão, tremendo. Ele estende a mão, ergue e conversa com ela. Vamos parar essa história aqui por enquanto. Porque depois desse momento, depois dessa conversa, ela passou a segui-lo, passou a ajudar a todos, passou a estar dentro dessa ligação com Jesus, chegando até nós hoje essas notícias. Não pelo um breve escrito na Bíblia somente, mas pelas tradições espirituais e evangélicas. Ela está no meio de nós. Ela está aqui. Esperança não é algo que você faz, que fica sentado esperando acontecer. É uma espera ativa, uma busca contínua. Jesus nos ensina que batei e abri-se-vos-á, para a gente chamar, para a gente pedir, e que vai nos ser dado. Isso é esperança, esse é o significado desses chamamentos de Jesus, para que a gente se coloque com os dois pés no chão e busque o que é importante, o que é relevante para nós, com as nossas forças, com a nossa alma, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa esperança mesmo, mas no sentido muito maior mesmo. Então, nesse sentido, esperança é uma virtude ativa, complementa a fé, é uma filha da fé. Então, essa mensagem, esse é o recado que eu quero compartilhar com você, que enquanto eu vim aqui para Ubatuba, eu me lembrei, num momento mais complicadinho da serra, meio perigoso, mas que eu estava querendo me distrair, comecei a trazer várias histórias evangélicas. E esse eu compartilho com você, meu querido, para você entender o significado da esperança, o significado dessa busca, ao mesmo tempo te dizer algo muito relevante. Esta foi a única mulher. Ele não curou nenhum homem dessa forma. Essa mulher foi a única que conseguiu ser curada, e não foi curada por Jesus, mas foi curada pela sintonia que ela desenvolveu. Tal foi a reforma íntima, a transformação dela, espiritual, emocional, mental. Nesse período de 12 anos, ela se sintonizou com Jesus e foi curada diretamente por Deus. A vontade dela a curou. Jesus não a curou intencionalmente. Foi através dele, ele foi o médium, ele foi o intermediário de Deus neste processo. E isso é totalmente factível de ser realizado por todos nós. É isso. Deus te abençoe a você e a sua família nesse Natal. Um abraço.